Turminha, vamos prosseguir então essa semana com geografia, tá? Vamos estudar as populações tradicionais e suas paisagens nessa apostila roxa aqui, módulo 3. Vamos lá? Página 253. Vamos falar sobre a população ribeirinha, as populações tradicionais e as paisagens. Primeiro, crianças, a professora vai pedir para vocês observarem as imagens retratadas aqui, as fotografias. E quero perguntar que tipo de moradia é a moradia dos ribeirinhos. Vocês já ouviram falar? Se você respondeu que são palafitas, acertou em cheio. É um tipo de casa, crianças, bem comum entre os povos ribeirinhos devido às cheias, né? Nós chamamos de palafitas, são casas que ficam no alto, né, sobre madeira, para não serem inundadas, ok? Então vamos lá. Você já ouviu falar em populações tradicionais? O que você sabe sobre o cotidiano dessas comunidades e os lugares em que elas vivem? Então, crianças, geralmente eles praticam o quê? Atividades agrícolas e extrativas, tá? Como a pesca, que produzem um baixo impacto ambiental, pois há uma preocupação maior em cuidar da terra e do ambiente para o sustento garantido por um tempo indeterminado, ok? Vamos saber um pouco mais sobre isso? Páginas 253, vamos lá. Povos e comunidades são formados por pessoas que compartilham determinados aspectos culturais, como língua, história e modos de vida, e possuem formas próprias de organizar seu cotidiano. As comunidades tradicionais, além de compartilhar esses elementos, caracterizam-se por retirar da natureza os recursos para sua sobrevivência, de modo a preservar e cuidar desses recursos. A vida dos povos tradicionais. As populações tradicionais estão inseridas geralmente em bairros rurais. Os conhecimentos, a cultura e os costumes que caracterizam esses grupos são passados de geração em geração e constituem uma tradição. Olha o vocabulário aqui do ladinho. Tradição é a transmissão de valores e costumes, hábitos, crenças, lendas, modos de vida e etc. entre as pessoas que fazem parte de um grupo por muitas gerações. Então vai passando de um grupo para o outro, aqueles costumes, aqueles modos de viver, enfim, valores, tá? Seringueiros, ribeirinhos e caiçaras são alguns dos exemplos desses povos, como veremos a seguir. Então, turminha, ribeirinhos, eles residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como atividade de sobrevivência. Os seringueiros, né, eles vivem das extrações do látex das árvores, tá, lá na floresta amazônica. Um dos exemplos, né, da onde eles retiram o látex. E os caiçaras, essa palavra é de origem tupi, tá? Descendente de índios que chegaram ao Brasil no século XVI. Então, é uma mistura de índios, portugueses e os negros também trazidos para trabalhar como escravos, ok? Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, na página seguinte. A agricultora cultiva mandioca em comunidade quilombola na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em 2017. Estão trabalhando ali na atividade agrícola. Os povos ribeirinhos vivem à margem de rios e geralmente retiram deles seu sustento. Na fotografia, moradia de ribeirinhos entre os municípios de Monte Alegre e Almeirim, no Amazonas. Essa foto foi tirada em 2017. Página 254. Comunidade de seringueiros. Então, turminha, lembrando que eles retiram o látex lá das árvores, né? O látex a gente produz a borracha, tá certo? As comunidades seringueiras são formadas por trabalhadores e trabalhadoras e seus familiares que se dedicam à atividade de extração do látex, matéria-prima para a produção de borracha. Essas comunidades são típicas do estado do norte do Brasil, como o Acre, o Amazonas, e estão instaladas próximas às regiões da mata
com ocorrência de seringueiras, árvore da qual se obtém o látex. O seringueiro trabalha na extração do látex no município de Tarauacá, no Acre. Aqui essa foto tirada em 2017. Vejam, crianças, né? Aquele líquido que parece uma cola escorrendo do tronco da árvore. Os ribeirinhos. A comunidade ribeirinhas vive às margens de rios e moram comumente em casas chamadas de palafitas. Acabei de explicar, né, turminha? Essas moradias são construídas sobre estacas de madeira ou de concreto, acima de recursos de água como os rios. Esses povos costumam viver da pesca, do extrativismo vegetal e da venda de artesanato, que reflete parte de sua cultura e de seus costumes. Os ribeirinhos estão espalhados por muitos lugares do Brasil. Vejam essa foto, uma mulher ribeirinha trança fios de palha de Tucumã no município de Santarém, no Pará, em 2017. A tucumã é uma palmeira típica do Pará, utilizada para a produção de diferentes peças de artesanato. Vejam que gracinha, né, crianças? Canoinhas, né? Vejam algumas peças que eles fabricam. Página 255. Comunidades caiçaras. As comunidades caiçaras residem no litoral, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e de Santa Catarina, e vivem basicamente da pesca e do artesanato. Lembra da mistura, turminha, que falamos sobre os índios misturados com portugueses e escravos da época? Então, são as comunidades caiçaras. A origem dos caiçaras está relacionada à mistura de povos portugueses, indígenas e africanos nas regiões litorâneas do Brasil. O isolamento dessas pessoas no litoral durante o processo de colonização do Brasil originou o povo caiçara com suas tradições, cultura e modos de vida. Por que no litoral? Porque de onde vieram os portugueses? Por onde chegaram? Pelo litoral. Os africanos que vieram de navios também e se instalavam ali, né, à beira do litoral. Então vejam a foto congada da Ilhabela, festa tradicional ligada à cultura caiçara do município de Ilhabela, em São Paulo. Essa foto tirada em 2011. Conversando sobre o assunto, as comunidades tradicionais possuem uma cultura bastante rica, diversificada, caracterizam-se por exercer atividades típicas do meio rural, como a agricultura e o extrativismo, que é o meio de sobrevivência das famílias. Converse com os colegas, não podemos fazer isso em casa, né, com a família, e as principais características dessas comunidades. Na sua opinião, qual da existência e manutenção de comunidades tradicionais? Então, turminha, somente para refletir, ok? Página 256, já vamos para as atividades. Ligue os representantes de cada comunidade tradicional à atividade que eles exercem, as paisagens que vivem. Quem são os seringueiros, os caiçaras e os ribeirinhos? É só lembrar na explicação da professora, né, turminha? 2. Comente uma diferença e uma semelhança entre os povos seringueiros e os povos caiçaras. O que é algo que se parece bastante entre eles? Semelhança. E uma diferença, o que diferencia esses dois povos aí, turminha? Não esqueçam de mandar a foto para a professora, ok? Na dúvida, é só ouvir a leitura da professora ou voltar na página anterior. Finalizamos com a página 257. Os hábitos alimentares e os costumes variam entre as populações, com certeza, porque são diferentes povos tradicionais. Quais seriam as populações tradicionais em que o peixe pode ser considerado um alimento básico? Por quê? Quais delas, turminhas, dessas 3 aí que a gente viu, o peixe é considerado um alimento básico? E não esqueça de explicar o porquê. Atividades, completa o texto abaixo com as palavras do quadro: ribeirinhos, seringueiras, litoral, pesca, mata e caiçaras. As comunidades tradicionais são formadas por diferentes povos de diversos lugares do Brasil, como os que vivem no... Esses povos vivem de atividades como a e artesanato,
Crianças, lembrando que as informações estão nas páginas anteriores ou ouvir a leitura da professora. Existem ainda comunidades tradicionais típicas de estados como Amazonas e Acre, situadas em áreas que vivem do extrativismo vegetal látex lembra do látex? Há ainda as comunidades que localizam próximos ou à margem de rios habitadas pelos... Fácil, não é, turminha? Boa sorte, caprichem nas atividades, ok? Um beijo!